Boa noite, amigos da TV Transamérica. Estamos ao vivo pelo canal 59, diretamente dos estúdios aqui na TV Transamérica, também pelo Facebook da TV Transamérica e pelas redes sociais, o verdadeexpressão.com.br, o site da TV Transamérica, página do Verdade Expressão e também a página da TV Transamérica no Facebook. Pode participar conosco pelo WhatsApp, o 41 99 613 3677, e também comentar ali na timeline do Facebook. Lembrando que, infelizmente, hoje o nosso convidado, que era Osmar Dias, o pré-candidato ao governo do estado, teve um compromisso de última hora, teve que ir para Brasília e não vai poder, não pôde estar aqui conosco, então nos remarcamos para abril aí, vamos acertar a data, assim como os demais pré-candidatos estamos conversando, já trouxemos o César Silvestre aqui e vamos aos poucos aí entrevistando os pré-candidatos ao governo do estado. E hoje nós tivemos um dia muito agitado, né? O Beto Richa anunciou o seu desligamento aí do governo do estado, vai entregar aí, dia 6 de abril ele entrega oficialmente o governo para a Cida Borghetti, que vai assumir oficialmente como governadora. E a expectativa é que ela tem um crescimento aí no quadro eleitoral para fins de viabilizar uma candidatura que com chance real de vitória. E para a gente discutir esse assunto e também um assunto envolvendo aí essa semana que teremos em Curitiba, Curitiba voltará a ser o centro das atenções com o ex-presidente Lula, com o pré-candidato ao governo, à presidência, o deputado federal Jair Bolsonaro, também sobre o resultado de hoje que tivemos no TRF. Temos aqui o advogado Mesael Caetano dos Santos e o nosso amigo jornalista Cláudio Campos aí, que faz um excelente trabalho aí a nível regional aí, sempre parceiro, sempre está conosco aí em todas as empreitadas. Então, já inicio o programa dando boa noite ao doutor Mesael. Boa noite, doutor. Algum destaque para hoje aí? Boa noite, Rafael. Boa noite aos seus telespectadores. Prazer falar com você mais uma vez. Rafael, o destaque da semana foi o julgamento do habeas corpus, o acolhimento do habeas corpus do ex-presidente Lula, que balançou o país politicamente, né? O país chacoalhou. Infelizmente, aí as forças políticas estão extremamente agitadas. Não se fala de outro assunto a não ser do acolhimento, nem sequer o mérito julgou. Colheu simplesmente uma preliminar de mérito, dizendo que vai julgar o habeas corpus para definir se ele vai responder o processo em liberdade depois do julgamento de hoje, do desembargo de declaração, ou se ele deverá se recolher para cumprir a sua pena de 12 anos e 3 meses, salvo engano, que ele foi condenado em segunda instância no TRF4. Mas a discussão é muito grande, que é a questão do princípio da presunção da inocência. Eu já dei meu entendimento aqui num programa há uns 15 dias, o que eu entendo acerca do que é princípio da presunção da inocência. E também, Rafael, essa violência que chegou, né, aqui no Sul com essas caravanas do presidente Lula, forças políticas contrárias estão, ao meu ver, exacerbando o limite constitucional e colocando, de certa forma, o país em xeque. O país está assustado com essas reações que vêm ocorrendo aqui no sul do país, contrárias, ao meu ver, às liberdades e às garantias constitucionais. Cláudio Campos, jornalista, presidente da Associação Comercial, Industrial e Turismo de Campo Magro. O que dá para falar aí sobre esse último acontecimento de hoje, o anúncio oficial do Beto Richa? Você teve com ele, né, no final de semana, lá na inauguração do Parque Aníbal Cury, em Almirante Tamandaré. O que dá para falar? Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite ao nosso amigo também. Hoje, como podemos ver, temos um homem entendido do assunto aqui, que analisa com muita precisão, aí, com muita conhecimento toda essa situação.
Estivemos lá em Almirante Tamandaré, uma boa noite para você que está nos assistindo hoje. Estivemos em Almirante Tamandaré, uma reentrega, reinauguração, né, do Parque Ambiental, e isso vai trazer com certeza uma visibilidade muito grande para o município, muitas autoridades presentes e obviamente o governador lá estava, e de certa forma, na fala do deputado Alexandre Cury, o próprio Alexandre colocou que o Beto teria que decidir o quanto antes, e que naquele mesmo dia haveria, inclusive, uma conversa com liderança sobre essa decisão. Está aí a decisão. Eu acredito que, obviamente, eu tenho que admitir, eu admiro a habilidade política e a habilidade de assessoria e tudo mais, porque quer queira, quer não, uma série de situações que houveram em torno do governador, que nós bem sabemos, mas já está em uma outra condição novamente. E vai disputar aí o Senado, e segundo dados aí apontam que pode ser um senador. Então, obviamente que a habilidade é muito grande aí do governador e de sua assessoria, de toda a equipe, para se reestruturar depois de tanta, vamos dizer assim, depois de tanta malhação, não é mesmo? Depois de tantas situações, se reergue e aí está. Quer queira, quer não, tem que admirar essa habilidade. Doutor Mesael, já falando um pouco a nível estadual, daqui a pouco vamos para a situação federal aí. Qual a sua visão sobre a Cida Borghetti? Ela vai assumir aí o governo do estado no dia 7 de abril. Qual que é a sua visão? Você acha que é possível aí ela conseguir alavancar essa candidatura dela? Olha, Rafael, eu acho muito difícil que a governadora Cida Borghetti ela consiga alavancar uma campanha a nível estadual para viabilizar, vai viabilizar a candidatura dela, é óbvio, né, que ela tem... Com chance real de vitória? Muito difícil. Eu não vejo ela com possibilidade de vitória no governo do estado, porque nós temos aí do outro lado, ao meu ver, uma figura política proeminente do Paraná, que é o senador Osmar Dias, né, que passa credibilidade, passa segurança, passa experiência para o povo do Paraná e conta muito. Cabelo branco e experiência conta na população do Paraná, conta-se muito. Do outro lado, também aparece aí o Ratinho Júnior, com grandes possibilidades de viabilizar uma campanha para chegar ao segundo turno. Mas, ao meu ver, quem tem menos rejeição hoje aqui no Paraná é o senador Osmar Dias, e creio eu que será vitorioso no dia 3 de outubro. E, infelizmente, no Brasil, com a queda da presidente Dilma, a rejeição com relação às mulheres ainda ficou muito grande, né, na sociedade brasileira e também paranaense, com relação à eleição de uma mulher. Vai pesar muito isso, né, que infelizmente a presidente Dilma não teve muita habilidade política na condição do país, né? Ela tem competência técnica, ela tem, mas ela não tem. A presidente Dilma faltou habilidade política e para conduzir um estado, para conduzir um município, no nosso modelo político, que é esse modelo que nós temos um contraponto muito forte, que é o executivo e o legislativo fazendo essa fiscalização, que é esse contraponto. Se o eleito não tiver essa capacidade de fazer uma boa relação com a Câmara de Vereadores ou com a Assembleia Legislativa e com a Câmara dos Deputados, tem muita dificuldade para governar. E isso vai pesar muito. As mulheres que são candidatas hoje, em razão da queda da Dilma, em razão da falta de habilidade da Dilma na condição do processo político lá em Brasília, vai refletir muito nas eleições estadual com relação às mulheres, infelizmente. Porque, Rafael,
nós que somos uma sociedade igualitária, que diz que o país, o primeiro princípio constitucional é que todos são iguais perante a lei, eu torço sempre, Rafael, que o país seja administrado por mulheres, por homens de todas as etnias, não importa se é negro, se é branco. Eu acho que o país tem que ser plural e democrático, mas infelizmente nós temos alguns preconceitos a ser superados, né? A primeira mulher, Rafael, a ser votada no país foi uma prefeita de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, chamada, salvo engano, acho que é Alzira Soriano, em 32, quando Getúlio Vargas liberou, né, as mulheres para se candidatar. Mas ela se candidatou, conseguiu se candidatar, mas conseguiram caçar ela. 70 anos depois, elegeu-se a Dilma Rousseff, a primeira mulher a ser a presidente da República do país. Então, nós precisamos avançar em alguns conceitos, em alguns preconceitos que nós temos ainda. Por isso, eu vejo que uma dificuldade muito grande ainda nesse país de as mulheres se alavancar na questão política. E a Cida Borghetti não é diferente. Ela vai ter uma dificuldade muito grande de crescer politicamente em razão desses fatores e em razão também de outras forças políticas que existem no Paraná. O Beto Richa, Cláudio, se declarou nesse momento neutro, né? Não deu indicativos de quem ele vai apoiar nessa briga aí que tem entre o Ratinho e a Cida. O Ratinho já definiu que vai ser candidato mesmo. Com quem que você acha que o Beto deva ficar aí dentre esses nomes? E o que você acha da candidatura do Ratinho? Olha, é impressionante, o doutor, eu concordo com o doutor em um determinado ponto. Cabelos brancos, idoneidade política. Eu acho que, vamos relembrar, voltando um pouquinho atrás, relembrando a eleição para prefeito. Ratinho Júnior dispara no primeiro turno, e no segundo turno encontra-se com quem? Com o Frutti. Vejam só um momento interessante onde valeu o quê? A idoneidade. Idoneidade política, moral, né? Moral, e uma coisa que a gente observa, isso vai mudar, pode mudar sim com o tempo, mas no momento o Ratinho Júnior é visto como um menino. E olha, diga-se de passagem, ele é mais estrela do que um político. Ele é mais estrela, até em função aí da carreira do pai, etc. Então, na hora do vamos ver, não inspira confiança. É isso que eu observo. Com relação à Cida, eu até, me permita, doutor, eu acho até que eu discordo num determinado ponto. Eu acho até que a Cida, por exemplo, vai muito hoje... Tem uma série de situações e nomes envolvidos aí em questões e citados aqui, ali, etc. A Cida não tem, né, envolvimento com questões aí, não apareceu. É uma família que está toda aí no cenário político e não temos indícios, né, e nem citações de seus nomes aí, principalmente da Cida, no caso. Eu acredito que tende sim esse nome a se alavancar aí nos próximos meses, tende a se alavancar. Talvez não o suficiente para chegar lá, mas agora com relação ao Beto, essa decisão, eu acho, por isso que eu vejo essa habilidade política na assessoria e no próprio governador, porque obviamente que existe um estudo aí de todos esses nomes e esse cenário. Vejam só, a Cida espera-se, hoje nós conversamos com um nome importante, né, aí desse cenário todo, que está muito próximo do Beto, que inclusive ele colocou assim, espera-se um crescimento da Cida nos próximos meses. Então espera-se, mas ao mesmo tempo observa-se Ratinho, observa-se Osmar, e essa mesma pessoa nos colocou, doutor, que se Osmar for o governador, também as portas continuam abertas. Então existem 3 nomes aí, na verdade, com uma facilidade grande de se trabalhar. Me refiro ao time Beto Richa, que é com a própria Cida, com o Ratinho Júnior e com Osmar.
Agora, desses três, a meu ver, quem pode ser o governador do Paraná? Ou governadora? Quem governará o Paraná? A meu ver, Osmar Dias. Osmar Dias. E te confesso que tanto o Osmar quanto o time que está com o Osmar, time do Beto, haverá sim uma aproximação aí. E eu não vejo esses grupos, na verdade, trabalharem aí de certa forma separados, enfim, como já houve no passado. Mas eu acredito que será Osmar. Osmar Dias. Doutor, você que está no PDT, tem uma proximidade grande com o Osmar, até teve com o Osmar esses dias. O que você sente do Osmar? Você vê ele muito confiante para essa eleição? Como você acha que está a conversa dele com o Requião? Você acha que o Requião deve fazer uma aliança com ele e sair ao Senado? Eu creio que o senador Roberto Requião será candidato ao Senado. Creio que será uma aliança também com o Osmar Dias. E o Osmar, eu vejo ele 24 horas preparando o seu programa de governo para governar o estado do Paraná. Ele vem colocando alguns conceitos, né, que eu creio que vai preponderar nessa campanha, que não adianta os candidatos virem com propostas mirabolantes, porque a gente sabe que o Estado não está bem financeiramente. O Estado do Paraná hoje, os próximos governos terão muita dificuldade para administrar o país. Primeiro, Rafael, a dificuldade é que a participação dos estados nas verbas federal que vai voltar para o país, em razão dessa limitação, acho que é PEC 55, essa PEC que limitou gastos da União, isso reduziu drasticamente o dinheiro que voltava para os estados, dinheiro para a educação, para a saúde, reduziu bastante. Então, os estados não terão tanto dinheiro assim para administrar mais. A arrecadação dos estados caiu bastante, em razão da crise econômica. Então, não adianta os candidatos virem com propostas mirabolantes. A gente vê aqui em Curitiba, o prefeito Rafael Greca, ele veio com propostas mirabolantes e você pode ver hoje como é que está ele nas pesquisas de aceitação dele na cidade. Ele fez muitas propostas, ele não colocou em tese a lei de responsabilidade fiscal, que hoje limita o poder de investimento do administrador público. Você tem gasto, tem limites para você gastar com a folha de pagamento, tem verbas que são verbas discricionárias, pouquíssimas verbas discricionárias. E o Osmar, eu vejo ele colocando nos seus pronunciamentos, dizendo que não vai prometer aquilo que não pode, não vai fazer promessas mirabolantes, vai trabalhar com a verdade, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos de administradores públicos que mostrem a verdade, que traga a verdade para a sociedade, porque hoje é fácil de você buscar a verdade, porque a lei da transparência obriga o administrador público a colocar a sua administração ao acesso da população. Então, nós precisamos ter muito cuidado agora, doutor Rafael, na campanha política, para não se enganar, não entrar nessas campanhas dos sonhos, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Nós precisamos de políticos que seja realista, que não engane o povo. Não adianta prometer que vai zerar a fila da saúde, e praticamente 1 ano e meio depois, Rafael, você passa dos postos de saúde, você tem pessoas reclamando que fica 12 horas para um atendimento, e o prefeito prometeu que iria zerar a fila em 6 meses. Então nós precisamos, eu espero que seja uma campanha séria, honesta, verdadeira, com os números reais. O Estado do Paraná não está bem economicamente, não é verdade. O Estado não está bem porque está tirando dinheiro
do fundo da Paraná Previdência, é uma fortuna que eles tiram para colocar no caixa do Estado, mas vai chegar uma hora que esse dinheiro vai ter que ser recolocado, e o Estado não tem receitas para isso. E eu vejo o senador Osmar Dias colocar as suas propostas, as poucas propostas que ele vem colocando com muita propriedade, com muita segurança e com muita honestidade. É isso que nós esperamos. Pessoas honestas para administrar o Estado, o município, pessoas que não nos enganem, que se mostre numa campanha dizendo que vai administrar por 4 anos, aí chega um ano, quer dar um voo político maior do que se pode, não administra e nem faz sua campanha política e deixa o Estado à mercê da administração pública. Então, eu vejo que o candidato, o pré-candidato, o Osmar Dias, ele vem demonstrando com uma certa clareza e eu acho que esse é o caminho. Legal, agradecer a participação de várias pessoas aqui no nosso programa, pelo Facebook, pelo WhatsApp aqui, o Daniel Campos de Castro, Beth Frank, Leonardo Rocha, Sérgio Leite fala aqui que se Osmar e Requião andarem juntos, ele acredita na vitória do Osmar, Everson Story, então várias participações aqui do programa. Cláudio, você entende que o Beto Richa pode ter um papel decisivo nessa eleição, para onde ele, de repente, vier a apoiar, considerando os grandes índices de rejeição que ele tem? Por incrível que pareça, mas como falei com relação à habilidade política, eu admiro essa habilidade, admiro esse... Olha, eu estou aqui como jornalista, não estou defendendo nome de ninguém, mas devido a essa habilidade política, você pode observar, dá uma olhada nos municípios aí, o dinheiro apareceu. O doutor acabou de falar aqui que há rombos, mas o dinheiro apareceu nos municípios. E, de certa forma, o prefeito que não estava ao lado do governador, hoje está. Então, de janeiro para cá, houve um trabalho intenso dessa gestão. De aproximação, né? De aproximação com os prefeitos da região metropolitana. E não só da região metropolitana, mas de diversas cidades. E soluções surgiram. E qual o prefeito que não precisa de uma verba para viabilizar, para cumprir com as suas promessas na sua cidade? E as verbas apareceram. O que ocorre? Eu vejo, por onde tenho andado, muitos prefeitos que não estavam ao lado do governador e que hoje não tem como dizer não para o governador. E agora? Então, mediante o que eu estou vendo por aí, essa avaliação, né, o que eu trago é a seguinte: vai sim fazer a diferença. Para o lado onde o governador apoiar não significa apenas estar ao lado nas fotos. Existe uma estrutura. Existem muitas reuniões ocorrerão com esses prefeitos, que são os cabos eleitorais do governador. Então, com certeza, para o lado que o governador... Pessoal, o nome é esse. Pode ter certeza. Terá peso. Terá peso, com certeza. Até por causa da questão da máquina, que vai ficar na mão da Cida, né? E ela vai Exatamente, veja só, o governador, de certa forma, a máquina continua na mão do governador. Então, existe uma série de situações que estão sendo viabilizadas nesse momento, destinadas nesse momento para as cidades. Existem prefeitos que já receberam e estão aguardando verbas interessantíssimas nas suas cidades para cumprir com as suas obrigações lá com o eleitorado. E está chegando. Como ele dirá não para o governador? Então eu vejo, de certa forma, obviamente que essa equipe toda, essa equipe que trabalha com o Beto, está observando todo esse cenário, mas ao mesmo tempo eles estão, a decisão, o poder de decisão, eu vejo uma força muito grande nas mãos do governador, nas mãos do Beto Richa. Obviamente que ele está observando, ver se a Cida decola ou não. Caso isso não ocorra,
Eu acredito até que a aproximação será com o Osmar antes. Osmar. Mas se Requião estiver junto, fica difícil, né? Bem, Política se que Requião estiver junto, aí Daí- será o Ratinho Júnior. Ratinho Júnior. Aí será o Ratinho. Agora, os bastidores aí que a gente ouve, até gostaria de um comentário dos dois antes da gente fazer um break. O Ratinho aposta que a Cida é candidata, a Cida vai crescer e ele vai se colocar como candidato Da da oposição e vai dizer que a candidata do governo é a Cida Borghetti. Qual o seu pensamento, doutor? Dando sequência ao Cláudio. O Ratinho nunca foi oposição. O Ratinho ele ficou 8 anos ao lado do Beto Richa. O Ratinho Júnior ele colocou toda uma bancada à disposição do governo Beto Richa. Então não tem como ele dizer que ele é oposição. O Ratinho ele foi e será sempre companheiro do ex-governador Beto Richa. Ele pode ser oposição agora, é óbvio, a Cida Borghetti. Pode dar Agora chapa ele, diferente. agora ele tentar descolar a imagem dele, porque há um desgaste muito grande do Beto Richa, é mais de 50%. Em razão daquele do 29 de março? 29 de março. Em razão do 29 de março, há um desgaste muito grande do governador, aquelas imagens que correram o mundo, de tiros em professores, de aquelas imagens da Assembleia sendo invadida por professores, de professores apanhando, de professores machucados, aquelas imagens do camburão dos deputados entrando na Assembleia em um camburão, né, que ficou famosa aí, ficou famoso na época, né? Então, o Ratinho ele colocou toda a sua máquina política, a sua bancada do PSC, os seus 3 deputados, ele sempre colocou à disposição do governo. Embora ele mesmo tenha ficado meio na retaguarda, né? Sempre. Não adianta, ele sempre. E ainda secretário, né? Não, ele é desenvolvimento urbano. O Ratinho Júnior é secretário do desenvolvimento urbano, do governador Beto Richa. Não tem como. Agora ele vem dizer que ele é oposição à Cida. Agora, os números, os louros, ele vai colher do governo Beto Richa, alguns louros vai colher. Que é essa quantidade de dinheiro que apareceu agora no final do governo. Agora, o ônus também, ele vai colher também o ônus, que é a rejeição do governador. O Ratinho Júnior ele vai colher a rejeição dos professores. Os professores do Paraná, que é uma força política muito grande, muito forte, organizada, é uma militância extremamente aguerrida. Eu tenho certeza que é a categoria mais organizada e mais politizada do país, é a classe de professores. Eles já se declararam que o governador Beto Richa é inimigo deles. E quem esteve com o Beto Richa durante esses 8 anos, ele se diz também que será inimigo deles também. Então, provavelmente, o Ratinho Júnior agora, para tentar se descolar da rejeição do governador Beto Richa, vai aparecer como candidato da oposição. Ele vem dizendo também que ele é o novo. Que novo de quê? Novo de quê? Então tá aí. Cláudio, só para a gente arrematar. Olha, tem um detalhe interessante agora que ele coloca. É onde eu vejo, nesse caso, quando você analisa Beto Richa e Ratinho Júnior, essa bancada toda à disposição, embora ele estivesse na retaguarda, nós vemos um detalhe interessante aí. Aí onde eu vejo maior possibilidades para o Osmar. E a possibilidade da Cida crescer também. Porque eu vejo a possibilidade da Cida crescer, porque embora estando com o governador, você não vê o nome da Cida em situações. Eu acredito até que se vir esse discurso, mas os professores, eu não era governador. Porque se eu fosse, eu agiria de tal forma. Então, eu vejo dessa forma, e o governador tem observado isso, eu acho que ele vê a Cida como uma possibilidade De crescer, né? de crescer. Se não cresceu, Ratinho, vem aqui, vamos conversar. Se porventura, eu vejo, ele tem 2 possibilidades. Eu acho que essa decisão, ela vai surgir logo à frente. Mas a Cida, só para permanece, mesmo havendo o acerto, que o Ratinho será o candidato do Beto, eu acho que a Cida continua.
para dar uma segurada em alguns votos aí, para não migrar para outro lado. Rafael. Só vamos chamar antes a reforma trabalhista, mais um vídeo com a doutora Natália Guazelli. E na sequência já voltamos com o doutor Mezael. Rafael, que eu vou falar da... Olá, tudo bem? Eu sou a Natália da Rocha Guazelli de Jesus, sócia do escritório Guazelli Advocacia, e eu estou aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos sobre a reforma trabalhista. Se por acaso você perdeu algum vídeo e tem interesse de revê-lo, você pode acessar a nossa página no Facebook, né, nossa fanpage, e também nosso canal do YouTube. Os vídeos também estão disponíveis nos canais de comunicação do Verdade e Expressão. A respeito do banco de horas, a alteração foi bem relevante também. Antigamente, o acordo para estabelecimento do banco de horas só poderia ser feito entre sindicato e empregador, ou seja, o empregado era representado através do sindicato. Com a alteração da nova lei da reforma trabalhista, o acordo de banco de horas ele pode ser feito diretamente entre o empregador e o empregado. Porém, houve uma redução para a concessão dessas folgas, que passa a ser no período de 6 meses, sendo que, excedido o prazo de 6 meses, o empregador será obrigado ao pagamento de multa, que é equivalente ao valor das horas extras acrescidas de 50%. Esse foi mais um vídeo da série e eu aguardo você no próximo vídeo. Legal, obrigado a doutora Natália Guazelli. Doutor Mezael, patriota, vai ou não vai? Pois é, Rafael. Quase que você correu o risco de ir para o mesmo partido do Bolsonaro, hein? Mas o patriota agora não é mais do Bolsonaro. Não é mais do né? Bolsonaro, é PSL, né? Qual é o nome agora? PSL. Muda o nome, né, Rafael? As pessoas mudam o nome, mas não muda as pessoas, não adianta, né? Mudar a ideologia. Então, dentro dessa perspectiva de renovação aí da política, o professor Pickler retomou o partido aqui no estado. Qual que é a sua perspectiva aí? Olha, o professor Pickler, ele é um quadro novo. O professor Pickler é um quadro novo na política paranaense. Às vezes ele caminha, avança, retrai, né? Ele tem o grupo dele, o grupo econômico dele, que ele cuida com muito zelo, e chega na hora da política, o bicho, a formiguinha, o bichinho da política mexe com ele, aí sai da política, a época ele recua. Mas o professor Pickler é um grande quadro para a política paranaense, um homem com uma boa formação, uma experiência administrativa muito boa, de um grupo empresarial, apesar que eu penso diferente com relação à administração pública. E o Brasil, o Paraná, o município do Paraná, está carente da renovação política. Nós precisamos renovar politicamente. Você pode ver que os nomes são os mesmos que estão aí há muitos anos na política. É preciso renovar. E como que vai ocorrer essa renovação, Rafael? Só vai ocorrer essa renovação, essa mudança de paradigma com uma constituinte exclusiva para a reforma política. Porque quem está no poder hoje, Rafael, ele não vai querer fazer reforma. As reformas têm que ser feitas por pessoas que de certa forma, que não tem apego à carreira política. A grande maioria dos políticos do Brasil hoje, que estão aí no poder, eles são carreiristas, esse é o bem da verdade. É senador com 80, com 90, é Sarney com 90 anos de idade, com 50 anos de poder, é família no Norte e Nordeste, é família no Rio Grande do Sul, é família no Paraná. Nós precisamos dinamizar a política. Nós precisamos fazer com que a política seja mais dinâmica, que os jovens tenham maior participação, que a mulher tenha maior participação. E para isso nós precisamos fazer uma reforma política profunda. E com eles não vai ocorrer. Com eles não vai ocorrer, porque os partidos políticos hoje, infelizmente, estão nas mãos de alguns grupos políticos que impedem essa renovação. Então, eu defendo, Rafael, que seja feito uma constituinte exclusiva, para limitar tempo. É um absurdo o cidadão se eleger para prefeito e um ano depois abandonar a prefeitura que ele deveria administrar por 4 anos a cidade com promessas
para melhorar a vida das pessoas. As pessoas acreditaram nesse candidato e um ano depois ele abandona a prefeitura para se candidatar a governo do estado. Nós precisamos limitar isso. É 4 anos, se candidatou a 4 anos, vai ter que cumprir os 4 anos. Se ele administrou bem, ele pode voltar num cargo maior, é óbvio, sendo avaliado daquela gestão dele. Agora, a forma que está, os prefeitos, os governadores, os deputados, os vereadores, eles estão usando os seus cargos para trampolim político. Nós precisamos de administrar. O poder deve ser feito para administrar os entes públicos. E não é isso que está ocorrendo no Brasil hoje. Senta numa cadeira, seja de governo, de governador, seja de prefeito, seja de deputado, já está pensando na próxima eleição. Não, nós precisamos de pessoas para administrar. Nós temos, os governantes têm deveres com a sociedade, dever de dar segurança, tem o poder. A Constituição dá o poder, mas dá o dever também. E essas pessoas estão esquecendo desse poder-dever. O que é o poder-dever? É o poder de administrar bem para as pessoas. Nós precisamos de saúde, nós precisamos de segurança, nós precisamos de uma gestão para fomentar a economia. E, infelizmente, a vontade política individual está preponderando sobre o interesse público. Então, eu defendo uma reforma política porque eu estou no Paraná desde criança e eu vejo os mesmos nomes, dificilmente se renova o quadro político e nós precisamos fazer com que pessoas de diversas classes sociais possam se apresentar para administrar o Estado, os municípios e o país. Cláudio, a gente estava falando de renovação, já indo para o âmbito nacional, temos essa semana o encontro do Lula com o Bolsonaro, pelo menos podem se cruzar aqui em Curitiba. A gente vê aí que a nível nacional nós temos vários nomes, eu acho que temos mais de 15, 20 pré-candidatos, e é difícil conseguir um nome novo. Qual que é a sua avaliação aí nesse quadro nacional? Você acha que a Bolsonaro tem condições aí de emplacar aí uma candidatura, tendo em vista que a situação do Lula é muito difícil ele conseguir viabilizar a candidatura dele? Bem, com relação, me permita, eu quero começar com essa parte da reforma política. Do jeito que as coisas estão caminhando, hoje, infelizmente, é dessa forma. Eu vejo até que pode até ocorrer uma reforma política e talvez ela nem seja legítima. O que eu vejo assim que pode surgir até, assim como existem empresários donos de jogadores, pode haver no futuro aí empresariando políticos. Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Esse político que envelheceu, fez carreira e tudo mais, ele pode muito bem, com a grana que acumulou, entender o que o país precisa, o que a sua cidade precisa, o que a sua cidade busca, e ele prepara um candidato. Maquia, precisa alguém jovem, alguém com novas ideias, prepara um jovem, então, com novas ideias, com bom discurso, e talvez este seja eleito e tudo mais, e quem será o proprietário desta figura? Ali está Então, hoje é tão delicado essa questão toda política que nós vemos que não se criam novos nomes. E com relação a esse, Curitiba estará com certeza a nível Brasil, nas páginas aí. Mais uma vez, né? Mais uma vez, né, os holofotes estarão aí em Curitiba. E até porque duas figuras realmente, de certa forma, são as mais, eu vejo hoje, de certa forma, as mais cogitadas na imprensa, os nomes mais citados, e até numa pesquisa aí, levantando quais seriam os nomes mais citados a nível Brasil, Bolsonaro e Lula. São os nomes que mais aparecem hoje na mídia e tudo mais. E estarão em Curitiba. Eu, obviamente, não vejo o Lula como disputando uma candidatura à presidência, ele não estará disputando. Não vejo essa possibilidade mais. Porém, quem ele apoiará? Que embora eu não acredito que transfira também, porque existe, estávamos falando antes do programa, que o Lula tem
essa condição, carrega isso com ele, ele faz discípulos. Quem vira Lula, vira discípulo do Lula. É impressionante isso. Eu conheço amigos que você não pode nem comentar sobre o Lula, porque dá briga. Sim. Então ele transforma as pessoas realmente em admiradores, embora eu não o admire. Mas, então ele não estará nesse cenário. Bolsonaro é essa figura, cresceu muito, de certa forma, uma visibilidade a nível nacional, pelo seu estilo, pela sua maneira de conduzir as coisas, pela sua forma de se expressar, conquistou muitas pessoas e vem conquistando no decorrer, mas por que essa conquista? Por que ele cresceu de certa forma, mas não o suficiente para chegar lá? É o que eu penso. Cresceu devido a essa necessidade, essa falta de nomes, essa falta de opção. Agora, se formos analisar realmente o Brasil vive um momento delicadíssimo, onde precisa não só de habilidade política, mas nomes respeitados em primeiro lugar. Porque, vejam só, como que os demais países nos observam. Uma série de coisas que ocorreram em nosso Brasil, e quantas empresas, quantos empresários, quantas marcas aí que poderiam trazer muito retorno para o país, afastaram-se nesses períodos. Quanto investimento que haveria no Brasil que recuou. Então, se não haver alguém com habilidade, inteligente, com uma boa equipe, com um passado limpo, com certeza não terá condições de governar um país, principalmente no momento em que está o país hoje, o Brasil hoje. Eu vejo um nome, alguns nomes com possibilidades. Um deles seria Álvaro Dias. Mas não tem aquela força a nível Brasil. Talvez a nível região sul, sim. Fator este, olha um detalhe interessante. Nós temos dados aí que, se Álvaro Dias fosse candidato ao governo do Paraná, ele seria o governador no primeiro turno, segundo dados. Ele sendo candidato à presidência, eu entendo que seu irmão no Paraná será governador. Porque isso trará, de certa forma, quer queira, quer não, trará uma força, até essa força que apareceu naquele cenário onde, se Álvaro fosse candidato ao governo do Estado, ganharia no primeiro turno. Isso foram dados levantados. Então, devido a isso, andando com o irmão e fazendo a sua, obviamente, que ele terá o Brasil para andar, de certa forma, mas os momentos em que dispensar aqui para o Paraná, eu acho que fará a diferença, sim, para o Osmar. Não vejo o Bolsonaro presidente, fico preocupado se esse nome despontar e fico preocupado, sinceramente. Alckmin, rapidamente, você acha que dá ou não dá? Pode crescer, né? Pode crescer. Alckmin, Até porque existe uma possibilidade, existe abertura de acesso de outros nomes se aproximarem e que trazem, existem outros nomes aí que tem um certo despertar aí no país, há um desejo do eleitorado, na verdade, direcionado a certos nomes. E eu vejo o Alckmin como uma possibilidade. Ciro Gomes, doutor. Ciro Gomes, ele, ao meu ver, ele é o candidato que tem grandes possibilidades de juntar as forças de esquerda no país hoje. Com uma eventual não candidatura do ex-presidente Lula, o Ciro Gomes será esse nome que irá crescer na esquerda. Um nome de peso, um homem extremamente preparadíssimo, ele com formação em Universidade dos Estados Unidos, em Harvard, um homem com experiência administrativa, política, um homem com experiência de criar planos econômicos, ele participou da criação do plano cruzado, do plano real, né? Do plano real. Então é um nome muito forte a crescer.
tem uma certa rejeição, dentro da própria esquerda ele tem uma certa rejeição. Porque ele mesmo faz duras críticas ao ex-presidente Lula, ao governo PT, né? A Dilma também ele faz. Mas hoje o país está dividido, não há como negar. Hoje o país existe as forças de esquerda de um lado e as forças de direita do outro lado, isso não tem como negar. Então o país no momento do segundo turno, eu creio que um de cada lado estará defendendo essas bases ideológicas. E o Ciro Gomes hoje é o que melhor pode representar as bases ideológicas da esquerda no Brasil hoje. E eu discordo do amigo aqui, do colega, dizer que o presidente Lula não transfere voto. Ele transfere voto, sim. Ele pegou a Dilma com 4% nas pesquisas eleitoral e elegeu ela. Então, o presidente Lula hoje é uma força política muito forte, com um poder muito grande de decidir a eleição. Muito grande. Ele, dificilmente, ele conseguirá as suas condições de elegibilidade, mas ele vai discutir, o jogo político será jogado até o final, o PT já falou que irá registrar sua candidatura, irá discutir essa condição de elegibilidade até no STF. Então, pode ser que um mês antes das eleições, o presidente Lula seja candidato. Aí é óbvio que vai ter que se retirar. E ele estará discutindo política nos meios de comunicação. E é óbvio que, com a retirada dele, quem ele apontar no segundo turno, apontar como seu substituto, terá uma força política muito grande. Porque as imagens que nos chegam dessa caravana dele é muito substancial, é muito forte. As imagens dele em Florianópolis, ele hoje em Francisco Beltrão, tem a rejeição, tem os grupos que rejeitam ele, tem um grupo de classe média alta que rejeita o presidente Lula, mas tem um grupo hoje no Brasil, um grupo de classe média baixa que praticamente você não consegue ver essas pessoas fazendo crítica ao seu governo. Não faz crítica. Por isso, ao meu ver, ele será o fiel da balança nas eleições presidenciais de 3 de outubro de 2018. Ele será o fiel da balança. Interessante. Registrar algumas participações aqui. O Mauro Suyama fala que teria que haver uma costura ali, Ratinho, governador, vice Ortigara e Senado Osmar e Requião. É uma composição muito difícil. Osmar Lopes, que é policial, também fala aqui sobre a política, está muito contaminada há muito tempo. A população, por não gostar de política, sempre elege os raposas velhas. Professores são culpados disso, por não lutar pela política na escola. Nisso, eles, professores, teriam que ser apartidários. Então, está aí registrar também mais a participação da Sabrina Franciele, que está nos acompanhando. Então, questão João do Posto também nos acompanhando, o Silvio da Silva. Então, bastante gente participando aí desse programa. Gostaria de colocar uma questão para você, Cláudio. Candidato de extrema-direita, Bolsonaro. Na sua opinião, ele é renovação ou não? Aqui vai algum dado estatístico, né? Ele já está no seu mandato de deputado, já faz 30 anos. Há 30 anos, mais ou menos, não vou ter os dados mandato. Exatos, né? Acho que sexto mandato, né? E a família dele tem lá dois filhos lá, que é deputado estadual, outro vereador. Nesse campo aí é difícil falar que ele é uma novidade na política, né? Assim como o Dória, quando foi prefeito de São Paulo, não é novo na política. Ele não é novo, o Dória sempre foi político, né? Bastidor, né? Porque ele era afiliado ao PMDB, é bom a gente lembrar, e depois ele saiu do PMDB, daí foi no PSDB, tanto que é político que ele vai ser candidato ao governo do estado com grande chance de
de ganhar a eleição. Então, o cidadão que fala que não é político é um discurso demagógico. Hipócrita, né? É muito hipócrita. É mentiroso. Cláudio Campos. Mas de forma nenhuma, não vejo como renovação. É simplesmente o mesmo com um discurso mais arrojado. Não vejo como renovação em hipótese alguma. Perdão, não foi... Tem um detalhe que o doutor colocou que eu tenho que retornar e dar um... É um debate aqui, né? Pode ficar falando. Tenho que discordar com um determinado momento. Ok, tranquilo, a Dilma chegou lá naquele momento e o Lula, obviamente, foi crucial. Naquele momento, eu acredito até que naquele momento, o nome que pusesse, obviamente, que teria que ter que Lula apontasse, esse daqui é que eu apoio e é o meu candidato. Seria o presidente ou a presidenta, né? Mas nós estamos num outro momento agora. As circunstâncias são outras. Onde existe uma série de coisas que explodiu a nível país. São verdades ou não, eu não sei. Algumas já estão. Aí, como caso contrário, não chegaria ao ponto que chegou. Mas eu acho que estamos vivendo num outro momento. Se Lula colocasse hoje a Dilma, um exemplo, ou alguém tanto quanto, esta é a minha candidata, ou este é meu candidato, não transfere tanto quanto anteriormente. Momento. Na verdade, quando ele apresentou a Dilma como candidato, ele tinha uma aprovação de quase mais de 80%, né? Exatamente. Da população. Foi num momento muito bom. Que o governo dele estava voando, né? Como diz, né? Agora não, agora é um outro quadro, né? Momento. Muito embora ele tenha uma grande força de transferência. Até, aliás, é uma estratégia do PT manter a candidatura dele até o final, até onde der, né? Como o doutor bem colocou, para que ele mantenha o eleitorado dele mobilizado, né? Porque se ele falar, hoje não sou mais candidato, dispersa, né? Então essa tendência aí, uma tendência clara aí na estratégia eleitoral dele aí e do PT. Agora, doutor, ele saindo, quem que o PT pode colocar, na sua opinião, que tenha condições aí, viabilidade eleitoral? Ciro Gomes. Mas ele já falou que o PT vai pôr um candidato próprio mesmo. Próprio. Nós temos ali o Jacques Wagner, o Fernando Haddad. Você acha que nomes como esse têm condição de decolar? Eu vejo o Fernando Haddad com uma maior possibilidade de decolar, mas as forças políticas de esquerda hoje, se quiser viabilizar uma candidatura com chance de se eleger, ao meu ver, alguém tem que ceder, tem que se unir. Todas as forças de esquerda têm que se unir em volta de um nome. E eu creio que o nome hoje, para unir as esquerdas no país hoje, para ter condições de chegar à presidência da República, é o Ciro Gomes, ao meu ver. Não vejo outro nome. Para terminar, vai para o Patriota ou não? Você não respondeu. Pois é, Rafael, é decisão a se pensar ainda. A se pensar, tem que se analisar com calma, né, Rafael? Tem pouco tempo, né, para decidir, né? Tem 2 semanas, né? 2 semanas aí para decidir aí. Tem que se analisar com calma. Eu gosto muito do PDT, viu, Rafael? Já tenho uma ligação muito forte com o PDT. O PDT é um partido que acolhe todas as forças políticas, principalmente as minorias. É um partido que vai de encontro com aquilo que eu prego como ser humano, que é a igualdade, que é a busca por um país mais igualitário, com menos concentração de renda. Não é justo você viver num país onde um grupo de 5, 10 homens aí tenha 100% da metade das riquezas do país. Não é justo você ter um país com 3 trilhões de um orçamento e você pagar 1,5 trilhão de juros, né, para banqueiros. Então, a social-democracia, ao meu ver, é o melhor regime para se viver. E o PDT, ele vai a esse encontro, viu, Rafael? Mas, na política, tudo tem que se analisar com calma. Cláudio Campos, vamos falar um pouco rapidamente aqui da região metropolitana, os destaques aí da região metropolitana, você que sempre está acompanhando aí várias prefeituras aí, como que está aí um balanço geral aí? Bem, temos uma surpresa, em primeiro lugar, que vai acontecer nessas eleições. Os índices apontam que muitos eleitores
se desiludiram com a política e não votam mais. Então nós vamos ter, vai ser surpreendente. Grande abstenção. Grande abstenção, isso vai acontecer, isso é fato. Então, eu acho que o discurso terá que ser muito forte dos candidatos, de convencimento, mostrar que ele é a diferença. Ok. Região metropolitana. O que eu vejo, de certa forma, tenho observado, tenho acompanhado a região metropolitana, alguns prefeitos estão bem. O prefeito que foi bem, que foi convincente em 2017, que fez um trabalho de aproximação, que trouxe lideranças no seu entorno, olha um detalhe, hein? Administrando bem ou mal, mas que teve esse potencial de atrair as lideranças, os formadores de opinião no entorno do seu governo, da sua gestão, esse se dará bem agora com seu deputado estadual, com seu deputado estadual. Muitos não se darão. Aquele que fez uma péssima gestão aí, ou não foi tão habilidoso assim em 2017, agora não é momento de nem que faça roçada, nem que faça isso, nem que vá para a rua, nem que... Não. Então, habilidade. Gestão, né? Gestão. Gestão. A cidade precisa de gestores. A cidade precisa de administradores. A cidade precisa de administradores, de gestores. Discurso. Talvez com a humildade de um lavrador. Talvez com a humildade de um roçador. Talvez com a humildade do padeiro. Mas alguém que realmente... É isso que os municípios precisam. E o que eu vejo hoje, existem municípios que estão razoavelmente bem. Eu vejo aí Gerson Colodel, Emerano Tamandaré, a própria Fazenda Rio Grande com o Wozniak, realmente, e que ele não era prefeito, ele estava, na verdade, de forma interina, né, anteriormente. Ele é um dos prefeitos que ele se elegeu vereador e virou prefeito. No caso do Chico Santos, que é uma grande injustiça. O Chico Santos, que foi, depois dele ser cassado, escorraçado, saiu do mandato lá, não sei quantos anos depois, o TSE disse que estava regular as contas dele. Imagina olha o prejuízo que você tem numa eleição. Rafael. Só deixa eu dar um abraço aqui, a Sabrina Franciele dizendo que é de Campo Magro. Um abraço para todos de Campo Magro que nos acompanham. Tem uma galera participando, um abraço para todos vocês aí. Eu queria deixar uma mensagem final aqui, Cláudio, né? Sim. Cláudio. Vamos lá que estamos nos 2 minutos finais. Cláudio, o pouco tempo que nós conversamos aqui, nós estamos em campos ideológicos diferentes. Mas é possível discutir política mesmo em campos ideológicos diferentes. E sem agressão, né? Sem agressão, Rafael. É possível, sim. Um exemplo aqui. Eu sou um social-democrata e eu percebi aqui que ele é um homem de centro de direita. Eu percebi que o viés político dele é esse. Então é possível discutir. Por que eu estou falando isso? Porque, Rafael, nós precisamos rechaçar essas imagens que nos chegaram hoje, esses últimos 2 dias aqui para nós, de pessoas se formando milícias para impedir a liberdade de ir e vir, de quem quer que seja, de tentar impedir a liberdade de expressão de qualquer candidato. Eu posso não ser favorável às ideias do Bolsonaro, mas o Bolsonaro, como cidadão brasileiro, ele tem o direito de se expressar. Sim. Eu posso não estar no campo ideológico do ex-presidente Lula, mas ele, como cidadão brasileiro, ele tem o direito de ir em qualquer cidade do país e expressar os seus direitos civis, as suas garantias constitucionais. Nós não podemos aceitar que pessoas tentam dizer que é dono de uma cidade, que é dono de um estado, que é dono de uma região. Nós estamos numa federação, na República Federativa do Brasil, com 27 estados, aonde qualquer cidadão tem o direito de se locomover em todo o Estado Nacional Vou fazer a heresia de interromper o doutor. Viu, Rafael? Só para interromper rapidinho aqui. E nós temos que discutir as ideias no campo ideológico, nunca no campo da força e da violência. Legal. Boa noite, Cláudio, Campos, doutor Mesael. Semana que vem estaremos de volta ao vivo aqui. Um abraço. Um abraço. Um abraço a todos aí.